bem-vindo a mais um vídeo e na aula de hoje a gente vai tocar num verdadeiro vespeiro do mundo das trevas. Você vai ver todos os símbolos pagãos e em sua maioria egípcios e o próprio contexto egípcio dentro da cultura e da música que trazem Satanás, além de um mago cerimonial, um bruxo muito famoso que morreu nos anos 40 chamado Aleister Crowley, que institucionalizou todo o ocultismo e cujas referências estão muito fortes em artistas que vão desde Raul Seixas até a própria Anitta. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo a mais um vídeo do Satanismo na Música. Até aqui já ficou estabelecido então a importância da música e como ela é usada para controlar as pessoas, uma vez que ela é composta pela tríade, melodia, harmonia e ritmo, que toca a mesma essência no ser humano, espírito, alma e corpo, e portanto tem uma influência sobre nós maior do que os outros tipos de cultura, os outros tipos de conteúdo. É por isso que ela é usada como plataforma em conjunto com os outros meios que compõem a cultura para a chegada do anticristo, que vai ser esse homem político e religioso que governará o mundo todo. E um tipo de decisão de eleger alguém como o anticristo que será eleito não é feito de um dia para a noite, é preciso contagiar as pessoas através da cultura. Cultura essa que, com o passar do tempo, desconstrói toda a ordem gerada pela cultura judaico-cristã, e agora com essa nova ressignificação que as pessoas têm e cada vez mais aversão aos valores bíblicos, aos valores cristãos, é que as pessoas chegarão no momento de pedir por esse líder que vai trazer o caos. Então a música ela tem um papel crucial nisso, além de todos os outros tipos de conteúdo. Mas é claro que ela nos toca de forma mais singular, portanto é usada dessa maneira. Com o passar do tempo, conforme essa cultura agora, essas músicas que já cantam valores completamente distintos daqueles ao qual um dia a sociedade foi trazida, é que esses seres humanos também vão eleger, claro, porque essa mudança no comportamento muda também todas as atitudes e as decisões. Com isso, essas pessoas vão eleger líderes ou têm a tendência de elegerem chefes de Estado, que também agora é a própria personificação dessa cultura que se acredita. Dessa cultura que não tem mais Deus como esse ser transcendental, o poder e a liberdade passa para as próprias pessoas que definem o seu destino. Então é uma tendência, obviamente, cada vez menos líderes, chefes de Estado, presidentes que sejam eleitos por defender valores mais conservadores, valores mais em linha com aquilo que se acredita que foi trago pela cultura cristã. Ao contrário, que sejam pessoas que, de fato, personifiquem essa nova cultura, essa nova liberdade libertina do ser humano. O fato é que o diabo tem várias formas e caminhos de impregnar essas filosofias satânicas, da forma mais sutil até a mais exposta. Vai desde eu cantar acerca de coisas que são claramente pecados, mas como algo positivo, até músicas que falem de um bem comum, de seres humanos unidos, sem céu e inferno, trazendo referência mais agnóstica, né, mais ateísta, até o próprio ocultismo em si, que é mais explícito, através de, enfim, entidades, outras deidades cantadas em músicas. Todos esses caminhos servem de alguma forma para desviar o ser humano. A própria Bíblia diz que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Se você, como eu, é cristão também, quando você ouve esse versículo, principalmente na igreja, é motivo de muita glorificação. Mas agora, quando a gente pensa nesse versículo do ponto de vista do mundo, o que Jesus está comunicando é que ele é o único caminho. Isso quer dizer, em consequência, que todos os outros caminhos levam para o inferno. É por isso que todos os outros caminhos, de alguma forma, é diabólico. O diabo vai usar de tudo, ele vai criar todas as outras religiões, ele vai criar todas as outras filosofias, desde que ele te tire do caminho que é único, ele já venceu, ele já triunfou. É isso que ele faz com a música.
Agora, alguns grandes nomes da música, Beatles, Rolling Stones, David Bowie, Ozzy Osbourne, têm algo em comum. Eles vêm da Inglaterra. E a Inglaterra é um dos países modernos mais influenciados pelo ocultismo. E assim se tornou por causa de um homem. Ele se chama Aleister Crowley e é muito importante para o estudo de hoje. Só que esse Aleister Crowley não foi nenhum artista, não foi nenhum cantor, não foi nenhum instrumentista, porque ele estaria então aqui nesse estudo. Ele foi um feiticeiro e um mago cerimonial, mas o mais importante, ele foi responsável por institucionalizar o ocultismo. Esse Aleister Crowley foi para o satanismo, assim como o apóstolo Paulo foi para o cristianismo. O apóstolo Paulo ajudou a institucionalizar a igreja, a criar a doutrina e toda a ordem de culto. O mesmo fez Aleister Crowley para o ocultismo. A questão aqui é que os ensinos de Crowley, tudo que ele normalizou para essa religião, é usado e tem muita influência em vários artistas pelo globo inteiro. Bom, falando do Aleister Crowley um pouco mais, ele veio de uma família cristã. Seus pais eram protestantes e muito compromissados com a igreja, mas ele desde cedo já rejeitava essa fé. Ainda pré-adolescente, ele falava que ele mesmo era a besta e ele se rebelou desde muito jovem contra toda essa cultura e esses valores passados pelos seus pais. Em algum momento, ainda jovem, ele já foi recrutado pelo próprio ocultismo, né, por essas seitas satânicas, uma vez que é assim que elas agem. Elas observam pessoas que, primeiro, já precisam ter um interesse por esse misticismo, por esse lado das trevas, e segundo, uma série de valores que eles têm de numerologia com base na cabala judaica para fazer esse recrutamento. Basicamente, essa numerologia de cabala judaica tem a ver com uma datação, pegar uma data e somar os seus números até você chegar em um único dígito. E esse dígito dentro aí da cabala judaica tem um significado. Então, esses números vão de 1 a 9. Funciona basicamente assim. Vamos pegar exemplo de uma pessoa que nasceu dia 1 de abril de 1960. Então, você soma 1 mais 4 mais 1 mais 6 mais 0. Se você fizer isso, então 1 mais 4, 5, com mais 1, 6, com mais 6, 12 mais 0, 0. Então o dígito final seria 12. 12, 1 mais 2, 3. Então você chega nesse dígito único, e esse dígito único, que vai de 1 a 9 dentro da cabala, cada número tem um significado. Então olharia o significado do número 3 e ali, enfim, teria algo relevante para eles. Tô te dando esse contexto aqui, inclusive, para você ficar muito atento, né? Uma vez que tem tanto esoterismo travestido de astrologia, de tantas coisas, desses números, de árvore da vida, e essas coisas têm origem na cabala judaica. Então, toma cuidado com essas numerologias e esteja um pouco atento a isso. Enfim, a forma como essas irmandades utilizam para recrutar pessoas é observando algumas dessas características, aquilo que tem importância para eles nos vieses de numerologia, de solstício equinóstico, mais o interesse da pessoa, e aí eles recrutam. Então esse Aleister Crowley eventualmente foi recrutado, começou ali a ter sua iniciação, enfim. Ele se desenvolveu e se tornou uma pessoa muito importante do ocultismo, né, da religião do satanismo, tendo ele fundado, inclusive, algumas seitas. E ele comprou, inclusive, uma casa na Inglaterra para praticar alguns dos feitiços, né? Que conforme o tempo passou, ele foi se aprimorando. Essa casa é até hoje considerada uma casa um tanto quanto mal assombrada. Depois da morte de Aleister Crowley, essa casa foi comprada por Jimmy Page, guitarrista da banda Led Zeppelin. E depois que Jimmy Page morreu, quem comprou essa casa foi Ozzy Osbourne, do ex-integrante da banda Black Sabbath.
considerado o príncipe das trevas dentro do mundo do rock and roll. A verdade é que Crowley teve famosos pupilos que vão desde o próprio Jimmy Page, que foi o principal e mais famoso de todos eles, já que Jimmy Page também, guitarrista do Led Zeppelin, era ocultista. A música Stairway to Heaven foi escrita, inclusive, quando ele estava canalizando uma das entidades. Jimmy Page compra a casa que Aleister Crowley usava para fazer feitiços depois que ele morre. Mas nós temos também outras figuras. O próprio Ozzy Osbourne, como já comentei, compra essa casa então quando Jimmy Page aí falece. E Ozzy Osbourne também faz a música chamada Mr. Crowley, onde ele canta especificamente sobre essa pessoa, fala que Crowley tinha um chamado do próprio Satanás e o que significava todas aquelas magias, etc. Os Beatles também, como eu vou deixar a própria capa do álbum dele, Sgt. Pepper, tem uma das fotos dessa capa, que tem vários personagens, tem o próprio Aleister Crowley, né, sendo John Lennon uma pessoa fortemente ligada ao ocultismo também, e inclusive ele falou uma daquelas famosas frases que reverbera até o dia de hoje, que naquela época, nos anos 60, eles haviam se tornado mais famosos do que o próprio Jesus Cristo. Agora, indo para um território um pouco mais nacional, ou mais próximo aqui do Brasil, Raul Seixas também foi um grande pupilo de Aleister Crowley. Também o Fernando Pessoa, poeta português. Inclusive, as pessoas mais próximas de Fernando Pessoa falam que aqueles pseudônimos que ele escrevia, né, que eram como que os personagens, as personas, melhor dizendo, que ele encarnava, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, se não me engano, e outras pessoas assim, não eram simplesmente esses pseudônimos, ou seja, algo literário em que ele tomava a figura de outra pessoa e cada um dos escritores dentro dele escrevia de uma forma diferente, né? Por isso ele foi um dos poetas aí mais singulares de todos os tempos. Não era somente isso, na verdade, esses pseudônimos eram também próprios demônios ou entidades que ele canalizava, então psicografava em nome desses anjos caídos, no caso, né? E cada um ficou ali com o seu nome, né? Esse nome que para o mundo é simplesmente conhecido como um pseudônimo literário. Também Paulo Coelho, um grande admirador de Aleister Crowley e um ocultista já, assim, publicamente tendo sido revelado. Aleister Crowley, no entanto, ele não se limitou, digamos assim, a escrever e a doutrinar apenas em relação ao ocultismo. Na verdade, as magias que ele fez e tudo aquilo que ele contribuiu, escreveu e normatizou tem a ver com outros tipos de esoterismo e o paganismo no geral, que também comprova a forma de Satanás de desviar o ser humano. É qualquer caminho que não leve ao caminho de Cristo. Então, hoje, quando falamos de religiões pagãs, há várias denominações ou há várias distinções, o candomblecismo, por exemplo, o voodoo, enfim, e todas essas que existem. Na verdade, todas levam, inclusive, para o mesmo caminho. É simplesmente formas diferentes que o diabo, que Lúcifer, tem de se apresentar com seus demônios, com a sua própria figura e com seus anjos caídos em diferentes culturas. Até porque, assim como o cristianismo cresce pelo mundo todo através da igreja, e com esse crescimento vem as diferentes denominações, linhas de pensamento, confissões de fé, assim também a religião do paganismo cresce, e cada uma com a sua ramificação. E Aleister Crowley, então, ele vai escrever os seus ensinos, eles vão ser muito úteis, não somente para o ocultismo, mas para todas essas religiões que também são pagãs. Então é por isso que a gente vai ver referências desse homem em artistas que não são, por exemplo, satanistas, mas são candomblecistas, como é o caso da Anitta. E no final a gente chega a essa conclusão. É tudo o mesmo caminho, o caminho que não é o de Deus. Uma das referências muito fortes no que ensinava Aleister Crowley
tinha a ver sempre com a simbologia e com todas as inferências egípcias. E o Egito acaba tendo um papel muito importante na música, na cultura, não somente desde hoje, mas desde sempre, porque afinal de contas o Egito é um dos berços da civilização, que seria agora o nosso próximo tema. Como toda essa referência egípcia está ligada também ao ocultismo, já que o Egito foi o berço dessa magia negra. Chama a sua atenção para aquela história que conta as Sagradas Escrituras, muito importante, que é a história do próprio Moisés e Arão, quando vai libertar o povo de Israel do Egito. Essa história chama atenção principalmente pela parte das 10 pragas egípcias, claro, e depois, quando eles conseguem fugir, pela abertura do Mar Vermelho a fim de que o povo passasse. Essa é uma história tão sobrenatural que até para nós que somos crentes é um pouco difícil conceber que isso tudo aconteceu, né? Que o Deus Todo-Poderoso, através desses homens, realizou esses feitos para conseguir libertar o seu povo. Tamanho era os milagres que Deus estava fazendo, utilizando-se ali de Moisés e de Arão. Mas um pouco antes deles fazerem, principalmente as 10 pragas do Egito, né? O Senhor manda Moisés e Arão fazerem algumas coisas, levantarem o seu bordão, e aí vinham as pragas, enfim, vinham os piolhos, o mar se transformava em sangue, todas aquelas coisas. Um pouco antes desse acontecimento, tem outros acontecimentos importantes. O Senhor manda Moisés e Arão ir falar com o faraó daquele tempo, e em um desses encontros, Deus manda Arão, né, no caso o irmão de Moisés, lançar o seu cajado, né, o seu bordão. Vai dizer algumas traduções aí na Bíblia que é simplesmente o seu cajado. E no momento que esse homem, Arão, lança o seu cajado, ele se transforma de um cajado de madeira em uma serpente. Vai dizer o texto bíblico, e é para isso que chama a sua atenção, que os feiticeiros do faraó fizeram a mesma coisa. Esses feiticeiros, mais tarde na Bíblia, serão revelados como Janes e Jambres, era o nome deles. Simplesmente esses bruxos de faraó que copiavam esses feitos que faziam Moisés e Arão. Mas vamos tomar um tempo e prestar atenção no quão importante era isso que estava acontecendo. Nós estamos falando de Deus, aquele que é o Criador e que, portanto, detém o poder de do zero fazer algo. Ele dá essa autoridade para Arão e para Moisés, e quando Arão joga o seu bordão, transforma-se em cobra. Você já parou para pensar do ponto de vista físico e da matéria, o quão milagroso é algo de madeira se transformar numa serpente, um animal vivo, enfim, um objeto inanimado em um ser vivo? A gente está falando de algo que nos dias de hoje nós vemos em televisão, em X-Men, em filme de super-herói, de tão grande que é isso aos olhos do ser humano. Mas nós estamos falando também de outras duas pessoas, esses feiticeiros que copiaram aquilo que Arão fez a mandato de Deus. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que a própria Bíblia revela essa influência ocultista que tinha no Egito, essa própria origem de onde vinha esses feiticeiros. Eles copiaram não somente a serpente, quando Arão joga o seu cajado, mas também as próprias pragas, algumas delas, conforme Deus instruía Arão e Moisés, os feiticeiros iam lá e copiavam, faziam a mesma coisa, e diz o texto bíblico que o coração de Faraó se endurecia, porque ele via os seus magos, os seus feiticeiros copiando aquilo que os homens de Deus estavam fazendo. Mas uma coisa muito importante é que lá em um dos primeiros feitos, o feito da cobra, quando Arão joga o seu cajado e vira uma serpente, apesar de que Janes e Jambres fizeram o mesmo, Deus vai dizer que o bordão de Arão, ou seja, a serpente do cajado de Arão, se virou e engoliu a serpente de Janes e Jambres. Em outras palavras, até os feitos que o próprio diabo faz, eles estão debaixo da permissão de Deus, e somente Deus é o único, onipotente e criador do nada, do zero à vida, diferentemente do diabo, que com algum poder
do qual ele foi criado e foi expulso e continua tendo, além do seu conhecimento, apenas replica as coisas que são sagradas e tenta uma imitação antagônica daquilo que representa Deus. O que eu quero chamar a sua atenção é de toda essa simbologia egípcia que a gente vê sempre na cultura, seja em música, mas seja principalmente em filmes, em apresentações e assim por diante, e a própria cultura egípcia quando a gente emerge nessa parte de mumificação, de pirâmides e tudo mais. Então esteja ligado todas as vezes que você observar essa cultura egípcia, observar símbolos egípcios, a gente tá falando de algo diretamente relacionado ao diabo. De novo, Satanás tem as suas formas de se apresentar em cada cultura, se colocando como entidade, se colocando como um tipo de Deus, Deus grego, Deus egípcio, Deus nórdico e assim por diante, ou algum tipo de energia astral. Enfim, novamente, todos os caminhos que não levam a Deus levam diretamente a Ele, e o diabo se apresenta dessas formas. Uma coisa que você deve observar, que vem da cultura egípcia, é principalmente esses corpos com formatos humanoides, né, que são os deuses egípcios. Os próprios faraós se pintavam e se vestiam dessa forma. E toda vez que você vir essas figuras cujo corpo é do ser humano, mas o rosto é um rosto de um animal, ou seja, né, algo humanoide, isso também deve te remeter a essa influência direta ao satanismo e ao ocultismo, já que essas criaturas humanoides, elas personificam os próprios demônios, assim eles são, e assim acabam sendo representados. Agora, algo que nós temos que observar é que conforme o tempo passa, Satanás tem cada vez menos trabalho em deixar as coisas escondidas. O fato é que a população está tão morna, se distanciou em espírito de forma tão grande de Deus, que já não veem mais espiritualidade, bondade, maldade em nada. Cada vez mais Satanás tem colocado de forma explícita o plano globalista que vai chegar, claro, até o anticristo e o seu poderio. E as pessoas não dão a devida importância para isso. Nós temos o próprio presidente Biden falando de Armagedon, com esse termo mesmo, que o mundo estaria próximo de um Armagedon. Armagedon, se você não sabe, é a batalha que vai ter entre o anticristo e o próprio Jesus Cristo. Quando descer do céu com a sua igreja, Cristo derrota o anticristo e começa o reino milenar na terra. Então, Joe Biden fala nessas próprias palavras, Armagedon. Nós temos toda a mídia, toda a cultura fazendo já a sua programação preditiva para a nova ordem mundial, que é o nome, inclusive, do próximo filme do Capitão América da Marvel, Nova Ordem Mundial. Além desses desenhos e de coisas que as pessoas muito se impressionam, como Simpsons, falando que fulano de tal seria o presidente, Trump, todas essas coisas. Mas tudo isso, na verdade, é programação preditiva que já prepara as pessoas para aquilo que vai acontecer, porque quem produziu aquele conteúdo, alguma das pessoas envolvidas naquilo, sim, trabalha para algumas das seitas, seja ela maçom, Illuminati ou próprio ocultismo, e coloca essas inferências ali. Então já está tudo sendo comunicado à sociedade de forma cada vez mais explícita, menos velada, e mesmo assim as pessoas estão mornas. E ainda nesse tema do Egito, chama a sua atenção para algo que aconteceu no ano passado, que pode ter sido despercebido aos seus olhos. Até porque a gente vive constantemente através dessa mídia, que é uma mídia que trabalha em sua maior parte junto com esses globalistas e que desfoca a atenção desse tipo de acontecimento. No dia 3 de abril de 2021, lá no Cairo, nas ruas do Cairo, no Egito, houve o transporte e desfile de 22 múmias. Então, 22 múmias foram tiradas de um museu e levadas a outro museu. Deixo, inclusive, imagens para você.
Isso aqui nada mais é do que um ritual feito na cara de todos, né? E as pessoas simplesmente interpretam como algo muito bonito, algo cultural. É literalmente um ritual sendo feito, sendo executado ali. E olha só, no dia 3 de abril, que na cultura judaico-cristã é comemorada a Páscoa que representa exatamente nesse mês, o mês em que o povo de Israel foi libertado do Egito, que eles atravessam o Mar Vermelho e que Faraó foi derrotado. É a data que esse povo decide escolher para fazer esse desfile, né, esse transporte dessas múmias. Mais uma das incríveis coincidências, né, de que coincidência não tem absolutamente nada. Eles acertam na mosca, simplesmente assim, e debaixo dos nossos olhos esse tipo de acontecimento passa despercebido. Quero trazer para você aqui então os principais símbolos ocultistas. Em sua maioria eles são egípcios, até pelo próprio contexto que a gente acabou de entender, mas isso serve para você observar todos os conteúdos, videoclipes de músicas que trazem essas referências, e que você perceba qual foi a inspiração daquela pessoa que fez aquilo, no que ela se inspirou, no que ela se referenciou para estar trazendo aquilo. Então, vou mostrar aqui para você os principais. A gente começa com a Ankh, ou a cruz com laço. E já começamos com uma cruz, que é inclusive uma cruz egípcia. A gente observa que esses símbolos ocultistas satânicos, em sua maioria, eles trazem de alguma forma aquilo que simbolizou Cristo de forma invertida. Então, o que a gente mais tem é cruz invertida ou a cruz deturpada. Começamos com essa cruz com laço, que é egípcio. Ela significava, entre outras coisas, a passagem da vida com a morte. Ela fazia parte desse portal esse aberto pelas pirâmides, como a gente pode perceber. Então, era muito utilizado na mumificação dos faraós, na tumba deles, colocava-se sempre essa cruz com um laço ali junto da múmia. O próprio Tutmosis III, que segundo o doutor arqueólogo Rodrigo Silva, tudo indica ter sido o faraó que perseguiu Moisés e o povo israelita, segurava essa cruz com um laço na sua tumba. O próximo símbolo que nós temos, é claro, é o símbolo da cabeça de bode. Esse é bem comum mesmo, né? E por que o bode? Porque o bode representa o antagonismo em relação ao cordeiro, né? Que é Cristo. Então o bode seria o contrário daquilo que é Cristo. E também o bode, com o seu chifre, ele entra perfeitamente num pentagrama satânico que tem, enfim, vários triângulos, né, que formam ali uma estrela e que entra perfeitamente esse desenho. O próximo que nós temos é a cruz invertida. A cruz invertida é muito usada na música, especificamente no rock, e é um dos símbolos da nova era, mas o principal significado dela é a zombaria de fato com a cruz de Cristo, que é a cruz correta, então faz simplesmente a cruz invertida. E trago inclusive para você aqui imagens do próprio clipe da Anitta, Boys Don't Cry. Trago para você aqui o momento exato em que aparece uma cruz invertida, quando ela tá com um rapaz dentro da igreja, eles dois estão de vermelho, né? Inclusive ela nesse clipe representa a mulher escarlate, uma das figuras das entidades faladas pelo próprio Aleister Crowley, mas isso a gente deixa para entrar mais em detalhe quando for falar da Anitta dentro do funk. Mas aparece, né, no videoclipe dela aí exatamente a cruz invertida. E assim, talvez você esteja assistindo esse vídeo e esteja falando que eu tô caçando pelo em ovo, que eu sou tradicionalista, que crente é tudo legalista, que fica procurando essas coisas onde não existem. Mas olha, a gente tem que concordar em uma questão. Essas produções são produções, às vezes até mesmo milionárias. E há um cuidado nos mínimos detalhes da equipe audiovisual em produzir aquilo. A música vai expressar aquilo que o artista tem consigo, e o videoclipe ele vai mostrar literalmente em imagem tudo o que aquele artista concebeu.
Então é muito estranho a gente não achar que isso não foi revisado nos mínimos detalhes e que estaria ali só de maneira coincidente, que não foi planejado pelaquela equipe que estivesse ali. Afinal, é o tipo de arte, é o tipo de obra que é revisada e, enfim, revista e corrigida muitas vezes antes de ir ao ar. Então é o tipo de coisa que a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla e deixar de ser morno e deixar de ser apático e literalmente cego a coisas que, de novo, cada vez mais estão sendo colocadas de maneira explícita e não mais como sutil ou velada. Ok, então deixo para você essa cruz invertida do clipe da Anitta, como também o próprio brinco que ela usa, que é uma pirâmide com uma cobra dentro, né? Significando, simbolizando explicitamente a serpente e o diabo. A pirâmide, o triângulo, é claro, é usado como símbolo geométrico que vai servir como base, né? Como nós falamos, a canalização, etc. De vários outros símbolos dentro do ocultismo, como a própria pirâmide, como o pentagrama, como o desenho ali da estrela de Davi e tantas outras coisas. Um dos motivos de usarem a pirâmide, não só tudo aquilo que a gente já falou de geometria sagrada, de deturpação daquilo que é a sequência Fibonacci, o DNA de Deus e etc. Mas porque a pirâmide, né, o conceito do triângulo forma o próprio 666, que é a marca da besta, né, que é a trindade ou a tríade, porque não a trindade, né, trindade exclusiva de Deus, a tríade de Satanás, o anticristo, o falso profeta e a própria besta, né? Então, a gente tem três que formam o triângulo e que continuam todas essas sequências de coisas. Então, usar um triângulo com uma serpente dentro e dizer que isso não significa nada, a gente está sendo de fato muito apático, né? Maravilha, seguindo adiante, o próprio pentagrama, então, que vem aí também do símbolo geométrico, do triângulo e das tantas variações que se faz com o triângulo. Então, o pentagrama vai ser usado especificamente aí para bruxaria, para essas questões mais cerimoniais, né, do ocultismo. Tem também a pirâmide com aquele olho de Lúcifer, né, muito usado como símbolo do Illuminati, porque tá na nota de dólar, que representa esse olho que tudo vê. Então, esse olho que tudo vê, ele também tem não só em cima, né, da pirâmide, como em algumas outras leituras também, símbolos em várias religiões. Temos a pirâmide deturpada dos hippies, né, o símbolo aí do movimento hippie que surgiu nos anos 60, como a gente já viu na aula anterior, o movimento contra a cultura, né, a morte dos valores judaico-cristãs dentro dos Estados Unidos. Então, o que esse movimento hippie, né, essa pirâmide, pé de galinha dentro de um círculo representa, né, no movimento hippie, é paz e amor. Mas paz e amor sem Deus. Paz e amor sem os valores, a doutrina judaico-cristãs. Paz e amor dentro daquilo que o ser humano diga que é paz e amor. Que é sexo, drogas e rock and roll. E por último, eu diria que o mais emblemático é esse símbolo do Yin Yang, né? Esse símbolo chinês que representa duas energias. Esse símbolo do Yin Yang, ele tem a parte preto com um ponto branco e a parte branca com um ponto preto. O que ele está comunicando? Ele está comunicando que todo mal tem um pouco de bem e todo bem tem um pouco de mal. E sabe, caminhando para o final, eu diria que esse é o símbolo mais perigoso. Não pelo símbolo em si, mas por aquilo que ele representa. Todos esses que nós vimos e que nós falamos, eu entendo que quando a gente observar em música, na cultura, em apresentações, em filmes, em tantas coisas, a gente simplesmente vai chegar à conclusão da inspiração que aquela pessoa que criou aquele conteúdo teve. Ou seja, uma pessoa possivelmente ligada a isso, ou que talvez, se a pessoa não for de religião pagã, cultista e fez sem querer, até a forma sem querer dela ter feito isso de alguma maneira foi uma inspiração, uma legalidade aí diabólica. Mas
Mas todos esses eu nem diria que é o mais perigoso. O mais perigoso é o que representa esse do yin e yang. Um pouco de mal dentro do bem, um pouco de bem dentro do mal. E por que eu digo isso? Satanás, ele fez o homem cair, ele induziu a Eva não se colocando como uma figura diabólica, mas simplesmente introduzindo um sofisma, uma meia-verdade que levou aquele casal a questionar a vontade de Deus, ser como Deus através do sentimento de vaidade, assim como Satanás também o quis ser, e portanto fazer aquilo que Deus tinha proibido, logo pecando e trazendo agora esse DNA para toda a humanidade. Da mesma maneira, Satanás continua de forma exitosa atraindo ou desviando pessoas. Não é apresentando-se como chifre, com enxofre, não é apresentando-se como uma figura que quer adoração, como às vezes a gente acha que o satanismo é a respeito. Na verdade, é mais a respeito da liberdade do ser humano, de você alcançar tudo que você quiser e tiver desejo, eliminando a moralidade, eliminando o bem e mal. E o Yin Yang representa tudo isso, ou seja, se em todo bem existe um pouco de mal, vamos extrapolar esse pensamento para Deus. Se Deus é todo o bem, então existe um pouco de mal dentro de Deus. E em todo mal, que é a parte preta, tem um pontinho branco, tem um pouco de bem. Então não há nenhum mal que seja tão mal de verdade, ou não há nenhum bem que seja bem de verdade. Há sempre um pouco de mal dentro do bem e vice-versa. Essa é uma filosofia, eu diria, a mais diabólica de todas. E é para isso que você tem que estar atento nas músicas que você ouve, no que você vê na TV, muito mais do que uma cruz com um laço. É toda essa filosofia que quebra a distinção que Deus fez. Não existe um pouco de mal dentro do bem e um pouco de bem dentro do mal. Há luz e há trevas, como Deus definiu desde o princípio. Ele começa criando os céus e a terra, e quando ele forma a terra, ele separa luz de trevas, ele coloca luzeiros para separar dia e noite. Não existe essa contaminação como o Yin Yang e toda a filosofia do Yin Yang, filosofia, contexto atual, trazem. Ou seja, toma cuidado com aquilo que acaba com a distinção que Deus fez. Luz é luz, trevas é trevas. Casamento é casamento. Casamento é heterossexual monogâmico. Enfim, família é família, mãe, pai, filhos. Quando a gente passa a destruir esse padrão, é tudo isso que representa o Yin Yang. O que é família de verdade? O que é homem de verdade? O que é mulher, né? Não é mais gênero masculino e feminino, é mulher cisgênero, homem cis ou trans e todas essas variações. Então, é muito mais a respeito disso que você tem que estar atento. Não talvez tanto com uma cruz invertida no clipe da Anitta, que simboliza quem ela é, o que ela prega, o que ela acredita e as suas convicções. Mas o que mais vai te influenciar sobre a Anitta não é a cruz invertida em seu clipe, e sim a maneira como ela se posiciona como mulher, aquilo que ela canta a respeito de pecados como se fosse algo muito positivo, como o próprio clipe dela de Boys Don't Cry, que foi um sucesso mundial, inclusive diz que agora as mulheres elas não precisam mais dos homens, elas usam quando elas querem, depois esses homens ficam chorando. Não é assim que deveria ser o relacionamento entre o homem e a mulher, não deveria ser algo casual, não deveria ser, não deveria benefícios exclusivos do casamento serem apresentados a qualquer momento de um estágio de um relacionamento, não deveria ser sobre sofrimento, um relacionamento conjugal e tantas outras coisas. Então é muito mais sobre aquilo que é dito explicitamente nas palavras, essas filosofias, essas quebras de padrões, aquilo que vai contra os nossos valores, que te influenciará muito mais, que te desviará de Deus, mais do que todos esses símbolos que nós falamos. Esteja atento, então, a tudo isso, mas principalmente com essas meias verdades. E Satanás, claro, usa-se dessas pessoas, principalmente esses homens e mulheres de muito sucesso, pessoas inteligentes, pessoas com muita capacidade intelectual, com muita influência que infelizmente o fazem da maneira mais imprópria. Mas eu finalizo te dizendo o seguinte, te relembrando, até o poder do diabo serve para o propósito de Deus, serve para o Kairos, serve para o calendário divino.
Existem muitas pessoas que um dia já fizeram esses pactos de sangue que hoje são entregues a Cristo. Quantas pessoas nós não podemos orar como essas aqui e tantas outras para que tenham suas vidas regeneradas, porque nenhum pacto com o próprio Lúcifer é tão grande que o sangue vertido na cruz não nos limpe e não nos regenere. E para aqueles que infelizmente vão morrer e ter a sua vida toda entregue a esses planos ocultos, só podemos esperar pela justiça do único que é justo juiz, pelo dia do julgamento das nações, em que a igreja estará como testemunha vendo Cristo julgar as obras de todas essas pessoas com este livro aqui, com a Bíblia. Certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te esclarecido. Compartilhe com mais pessoas, compartilhe com alguém que talvez você conheça que esteja tão alheio a tudo isso e talvez sendo tão influenciado, essas coisas que trazem legalidade, trazem brechas para dentro da nossa vida e para dentro da nossa casa. E principalmente, continue tendo muita atenção com aquilo que você ouve, com aquilo que você assiste. A partir do momento que a gente toma conhecimento dessas coisas, a consciência é o tribunal da alma. Você não vai mais conseguir ouvir uma música falando de sexo e de pecado sem lembrar que um dia você assistiu esse vídeo e que Deus falou, que Deus te mostrou que isso não era o certo, ok? Então é isso, espero que tenha gostado e te vejo na próxima.